Bem, com muito prazer recebendo mais uma vez no meu canal o senador Alessandro Vieira. Todos conhecem o senador pela sua atuação importantíssima no Senado, e em especial, e isso é um fenômeno que a CPI da pandemia apresentou, muitos senadores para o Brasil. Tinha muita gente que não conhecia o Senado Federal, os senadores, e fazia uma análise equivocada especialmente dos senadores. E viu que tem muita gente boa, algo que muitas vezes eu sempre falava, né? E isso é muito legal. E um deles, realmente que está dando um show, é o senador Alessandro Vieira, que está indo muito bem, sempre discutindo com muita seriedade, sendo muito pontual. Então, senador, agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu vi uma preocupação do senhor, não sei se eu estou correto ou não, mas sobre o relatório final que o relator deve apresentar por volta do dia 20, e a questão dos crimes atribuídos a A, B, C ou D, que tipos de crimes, e algumas preocupações que me pareceram muito pontuais e corretíssimas do senhor. Então, mais uma vez, agradeço o convite. E quais são essas questões que para o senhor são importantes que estejam no relatório? Boa noite. Primeiro, um prazer estar falando novamente contigo, professor. É sempre uma felicidade estar aqui. O nosso objetivo não é competir por espaço com o senador Renan Calheiros ou coisa parecida. É apenas garantir que você tenha um melhor texto, tecnicamente falando, e um texto que suporte o confronto que virá depois nas instâncias judiciais. Não adianta eu fazer agora aqui um ato político muito bonito e depois não gerar consequências. Existem algumas coisas, pelo menos algumas opiniões preliminares do senador Renan, com as quais eu não concordo. Vou dar dois exemplos básicos. O primeiro deles é você falar em charlatanismo. Charlatanismo é um crime menor, onde a pessoa se passa por médico, enfim, faz tratamentos, oferece tratamentos. No caso do Bolsonaro, ainda que ele tenha referido várias vezes remédios, sugerido tratamentos, essa conduta dele, na minha visão, ela é abraçada por uma outra mais grave, que é a da pandemia agravada pelo resultado morte. Bolsonaro justamente colabora para que você tenha uma expansão da pandemia através dessas posturas, as falas desarrazoadas, o boicote à compra de vacinas, o boicote a uma estrutura técnica de divulgação que oriente o brasileiro. Então, acho que a gente tem que focar naquilo que é mais grave e não perder tempo com perfumaria. Um segundo exemplo é você tentar trazer para o rol de investigados, eventualmente de indiciados, o Conselho Federal de Medicina, ou médicos que deram sua opinião lá na ponta. Eu acho que é um grande erro aí. Uma coisa é a autonomia do médico na relação com o seu paciente. Se o médico, na relação com o paciente, dentro de uma certa razoabilidade científica, adota um tratamento, eu não consigo fazer enquadramento típico disso. Eu não consigo ver crime nessa conduta. Mas quando um gestor público faz uma política pública de saúde baseada numa anticiência, aí sim o crime é evidente, crime comum e crime de responsabilidade. Então, acho que a gente tem que separar essas condutas para evitar uma dispersão, para evitar que a gente pegue a energia de tudo aquilo que foi apurado, da gravidade que foi apurado pela CPI, e não saia jogando a esmo. A gente tem que concentrar nas figuras mais importantes e que tiveram realmente condutas que impactaram na pandemia. E acho que a gente vai conseguir fazer isso como colaboração ao texto do Renan. A gente vai apresentar isso antes. Imagino que em meados da próxima semana a gente vai estar com isso protocolado, e aí o relator tem a oportunidade de fazer sua análise, se quiser aproveitar. Perfeito, justamente sobre isso. Eu vi também, não sei se estou correto, uma preocupação do senhor sobre a questão do general Braga Neto, né? Então, na época, chefe da Casa Civil, né? Do gabinete da Casa Civil, hoje no Ministério da Defesa. E que na época, especialmente no momento mais grave da pandemia, teve um trabalho lá de coordenação, inclusive, dessa tragédia que nós assistimos. E com relação a isso, a questão do general, o que o senhor acha dele estar entre, não sei se eu estou correto, me corrija, por favor, um dos indiciados, vamos chamar assim, não sei se é a expressão jurídica correta. Infelizmente, nós não tivemos maioria de votos para chamar o general Braga Neto para que fosse ouvido na CPI. Era muito importante essa oitiva porque ele faz parte direta, central, da estrutura de comando na resposta brasileira à pandemia. Abaixo do presidente da República, nós tínhamos o Braga Neto. E abaixo do Braga Neto, todos os ministros, dirigentes estatais, isso está documentado. Ele pratica diversos atos equivocados, a gestão dele claramente é um fracasso e ele tem que ser responsabilizado por isso. Abrir o espaço para depoimento seria uma deferência à defesa do general, para que ele pudesse apresentar sua versão dos fatos. Infelizmente, os colegas senadores entenderam que não era oportuno, vai ser encerrada a CPI sem oitiva, mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos sugerir que ele seja responsabilizado
porque efetivamente participou da gestão, a compra de vacinas, comunicação, toda a conduta brasileira teve uma participação direta do general Braga Neto, ele ou pessoas indicadas por ele. Na CPMI dos Correios, lá em 2005, 2006, no final, o relatório foi encaminhado ao Ministério Público, que virou o inquérito 2245, que foi depois recebido pelo Supremo, virou ação penal 400, o ação penal 430, se não me engano, eu esqueci, 470, do processo do mensalão, né? Que levou depois à condenação de 25 foram sentenciados. Bem, o Ministério Público, portanto, usou de toda a investigação muito bem feita pela CPMI dos Correios e acrescentou suas investigações e encaminhou para o Supremo. Bem, a senhora acredita que isso poderá ocorrer agora, numa situação N vezes mais grave, né? Que o Ministério Público realmente não engavete o relatório da CPI? A postura do Procurador-Geral Augusto Aras não recomenda muita expectativa. Infelizmente, ele tem se alinhado de uma forma equivocada ao governo, deixando de lado as responsabilidades que o Procurador-Geral tem. Eu apresentei já, professor, há aproximadamente uns 2 meses atrás, uma tese de que seria cabível a ação privada subsidiária da pública, no caso de omissão do PGR. E, para nossa felicidade, alguns advogados renomados aqui encamparam essa tese, recentemente publicaram um artigo, dando lastro para que a gente possa ter essa válvula de escape. Então, no caso de uma omissão por parte do PGR, a gente vai encontrar mecanismos para provocar o Supremo, para que ele não possa permitir a inércia. É a mesma coisa que acontece em outras instâncias da Justiça. Se o Ministério Público não apresenta ação, a vítima pode, depois de um certo prazo, apresentar uma ação subsidiária da pública. Nunca foi feito com relação ao Procurador-Geral da República. Eu espero que não seja necessário fazer. Mas, se for, seguramente estaremos apresentando ou viabilizando que alguém apresente essa ação, porque não pode deixar fatos tão graves engavetados. Perguntar para o senhor agora uma outra questão sobre o panorama eleitoral de 2022. O primeiro turno vai ser no primeiro domingo, como manda reza a Constituição, que é dia 2 de outubro, se não me engano, é o primeiro domingo do ano que vem. Fui olhar na folhinha para conferir. Dia 2 de outubro. Eu pergunto ao senhor, que apresentou seu nome como um possível pré-candidato para as eleições do ano que vem. Como é que está indo? Já algumas articulações? Como é que o senhor desenha esse cenário para 2022 frente a candidaturas já postas? Que nós sabemos, apesar que a lei eleitoral diz que não pode se falar em candidaturas, tá? Mas a candidatura do Lula é evidente, a candidatura do Bolsonaro, se não tiver impeachment, se ele renunciar, será candidato à reeleição, e Ciro Gomes também é candidato. Esses 3 estão líquidos e certos. O PSDB não se sabe se é João Dória e Eduardo Leite, e eventuais outras candidaturas, tal. E o senhor apresentou o seu nome. Como é que está? Como é que o senhor apresentou? Como é que estão essas articulações? Como é que o senhor está sentindo esse panorama? A gente vem cuidando aí digamos que 3 linhas de atuação. A primeira delas é de manter o diálogo com todos os interessados, pré-candidatos, partidos, para que a gente tenha uma construção da maior unidade possível em uma terceira via. Você tem um sentimento que é majoritário de não aceitar um retorno do Lula e não aceitar a permanência do Bolsonaro. Os dois representam um atraso, representam um fracasso, o Brasil não merece isso. Então, a gente continua trabalhando nesse sentido. A gente continua trabalhando também no sentido de ter uma estabilização dentro do partido e a busca por alianças pontuais, palanques pontuais, o que faz parte dessa etapa de jornada que nós enfrentamos. E um terceiro ponto, para mim o mais importante, é a definição de propostas políticas. Então, a gente vem conversando com uma equipe de economistas muito interessante para traçar aquilo que tem que ser o primeiro pilar da coisa, que é um resgate econômico. A gente precisa ter uma volta da estabilidade econômica, a gente precisa ter um resgate do orçamento público brasileiro, que foi sequestrado pelo Centrão. Então, a gente vem avançando nessas etapas. Como a nossa visão e o nosso objetivo é de construção, se eu conseguir colaborar para que você tenha uma unidade de terceira via, se eu conseguir colaborar para que bons projetos estejam disponíveis, eu já fiz uma parte importante do meu trabalho. Se o meu nome vai estar como candidato ou não é bem menos importante. Eu acho que a gente tem que colocar o Brasil em primeiro lugar. Aquilo que for mais eficiente, que funcionar melhor, para resgatar o Brasil da mão desses radicais, para não permitir o atraso, vai ter meu apoio, vai ter meu voto e o meu empenho em campanha.
Dizem justamente sobre a tal terceira via, que é uma expressão que acabou se consagrando, nem acho ela a melhor, mas na falta de outra, todo mundo fala em terceira via, vamos seguir esse caminho. A dificuldade, porque há uma. Evidentemente, Lula e Bolsonaro, não, na minha leitura, não são a mesma coisa, são coisas distintas, mas eles se autoalimentam, né? Há uma alimenta, Bolsonaro alimenta Lula, Lula alimenta Bolsonaro, e um precisa do outro para chegar ao segundo turno para criar essa relação binária, como é o cenário que está apresentado desde a eleição de 2018, vale destacar. Esse é o intuito. Agora, para construir alternativas, não é, mesmo o senhor está dizendo, tarefa fácil, porque até o noticiário prioriza, claro que os dois. Justamente sobre isso, quais seriam os pontos centrais para se construir uma terceira via? Ela teria quais pilares? Porque tem essa questão também, tem a questão de nomes, o nome para encabeçar e para ser o vice, e quais seriam os pilares fundamentais para não ficar senador numa questão vaga? Quais seriam, assim, os pilares considerados essenciais para construir uma terceira via com viabilidade eleitoral? Bom, professor, você tem primeiro a construção partidária, ou seja, você tem que garantir uma unidade de partidos em torno dessas pessoas e dessas ideias, mas acho que o antecedente, a primeira coisa a fazer é voltar a uma conexão com o cidadão comum. Esse cidadão comum não foi ouvido em 2018. A base do fracasso dos partidos tradicionais está no fato de que eles ignoraram completamente o espírito da sociedade, que era de renovação, era de mudança, era de rompimento com aquela estrutura que estava estabelecida. Na minha visão, naquilo que a gente tem caminhado pelo Brasil e ouvido, esse sentimento permanece, de mudança, de ruptura de sistema, de insatisfação. O brasileiro se sente enganado, se sente traído, está sofrendo muito, como não sofre há muito tempo, a fome voltou, nós temos hoje quase 20 milhões de brasileiros constrangidos pela fome. Então, quem quer ocupar um espaço nesse eleitorado, quer resgatar uma esperança do brasileiro, vai ter que se conectar com esse público. E isso se dá por dois caminhos. Primeiro, credibilidade. As pessoas precisam acreditar em você. Você tem que ter um histórico compatível com aquilo que você está prometendo, com aquilo que você está mostrando. E segundo, projetos que sejam execuíveis. Não adianta inventar um discurso bonito de propaganda de margarina e ficar novamente nas mãos de algum marqueteiro milionário tentando enganar o povo. Essa fórmula cansou. A gente tem que ter uma conexão e mostrar. Existem projetos que são factíveis. Então, o orçamento público brasileiro, como ele está hoje, ele é viável, eu consigo administrar o país com a peça orçamentária que eu tenho hoje? Não consegue. Ninguém consegue. O orçamento foi sequestrado pelo Centrão. Então, a primeira coisa que tem que fazer é resgatar esse orçamento. Dar para o Brasil uma coisa que o Brasil não tem há décadas, que é planejamento. Uma estabilidade, um planejamento que permitam as pessoas saberem, agora, na época da campanha, como o Brasil vai se portar nos próximos 4 anos. Isso tem que ser muito fácil para o mercado entender, para as pessoas comuns entenderem, saber como é que você vai gerar emprego, como é que você vai resgatar a nossa educação, que está destroçada. O ataque que o governo Bolsonaro fez à educação, somado com o impacto da pandemia, nos jogou alguma coisa em torno de 20 anos em termos de retrocesso em indicadores. Se eu faço um retrocesso desse tamanho, se eu tenho um retrocesso desse tamanho na educação, eu estou condenando uma geração ao desemprego ou ao subemprego, com todas as consequências que isso tem. Então, o Brasil precisa de um bom projeto de reconstrução, de reestabelecimento da credibilidade, que comece com uma demonstração de boa vontade política, que é o fim da reeleição para cargos executivos. A gente tem que resgatar aquilo do cidadão que se compromete numa campanha, é eleito, executa ou não seus projetos e vai embora. A permanência no poder prejudica o Brasil, atrapalha demais. Então, acho que existe espaço para a construção, a gente vai colaborar nessa construção, me sinto com uma responsabilidade muito grande, porque fui eleito em 2018 neste grupo de renovação, nessa onda de renovação, e a gente tem que dar consequência a isso. A gente tem que provar para o brasileiro que vale a pena acreditar na mudança, vale a pena investir numa esperança de um Brasil melhor e trabalhar para que isso aconteça. A minha parte, eu tenho certeza que eu vou fazer. A última questão, senador, e voltando à CPI. Eu fiquei meio preocupado também lendo o noticiário, que o dia de encerramento da CPI, com a apresentação do relatório, tal, teria uma espécie de cerimônia pública no local, no teatro, acho que o Auditório Petrônio Portela, e teria inclusive uma apresentação musical do Ivan Lins, que nem está no Brasil, mas viria para cá para cantar uma música. Estaria presente e não está, porque o jornal já desmentiu, ela disse que não viria a mãe do Paulo Gustavo. Em suma, eu fiquei um pouco preocupado, porque me pareceu um espetáculo, eu sei que é sobre uma tragédia, né? Sobre os 600 mil
óbitos até o momento. O senhor defende o quê, né, nesse momento final, desse grande finale? Porque eu até sugeria a um senador uma vez, numa entrevista, publicasse o relatório em forma de livro, né, que é depois aprovado, evidentemente, porque, inclusive, o Senado tem toda a estrutura para isso, porque esse é um documento hiper importante. A CPI mais importante desse século é essa, acho eu. Mas você não acha que um ato final não ficaria um pouco festivo frente a uma tragédia como nós vivemos? Eu já me posicionei contrário a esse tipo de encerramento. Acredito que, infelizmente, deve ter alguma coisa nessa linha. Eu defendo o encerramento sóbrio, como é qualquer sessão no Congresso, mas ainda tratando de assuntos tão graves. Uma CPI se encerra com a leitura do seu relatório, votação e aprovação. E acabou. Qualquer coisa além disso, na minha visão, é excessiva. Mesmo que seja muito bem intencionada, mesmo que você tenha uma intenção de homenagem, isso não vai ser bem entendido e eu acho que vai desperdiçar uma energia política. Eu concordo, por outro lado, com uma homenagem que já foi aprovada, que é a criação do memorial para as vítimas aqui em Brasília. Tudo bem. Aí sim você tem um registro histórico importante, sóbrio e equilibrado. Não tenho ainda certeza de se a gente vai ter ou não esse formato mais de evento público para encerramento, mas me parece que é a opinião dominante na cúpula da CPI. Olha, o senador Alessandro Vieira, muito obrigado por senhor ter mais uma vez concedido uma entrevista para o meu canal. Nós aqui no canal sempre acompanhamos o senhor, os comentários aqui tem comentários 2.000, 3.000, muitas vezes de cada entrevista ou de vídeos. Todo mundo elogia muito o trabalho do senhor, esse trabalho combativo, sério, em defesa da República, né? Eu acho que esse é o objetivo do Senado Federal, de um senador compromissado com a Constituição. Então, eu agradeço muito o senhor mais uma vez ter atendido o meu convite. Boa sorte aí. Eu que agradeço pelo espaço, é sempre um prazer e até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Abraço.